Após as eleições presidenciais na Colômbia, o país inteiro deixa a política de lado e foca na estreia da Copa do Mundo nesta terça-feira contra o Japão. Para a imprensa colombiana, mesmo a seleção sem entrar em campo, um dos motivos da abstenção de 47% no domingo foi o fator Copa do Mundo. O candidato conservador Iván Duque, apoiado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, foi eleito o próximo presidente com 54% dos votos, vencendo o candidato da esquerda e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, que teve 42% dos votos. O próprio Duque, durante a votação, usou seu Twitter para cumprimentar o México pela grande vitória contra a Alemanha. Advogado de 41 anos e sem muita experiência na política, Iván Duque será o presidente mais jovem da história do país. Pouco antes do fechamento das urnas, o atual chefe de Estado, Juan Manuel Santos, expressou sua preocupação com a preferência dos colombianos com a Copa do Mundo em relação às eleições e destacou a melhora na democracia do país. Sé que estamos en época de campeonato mundial de fútbol, pero hay tiempo más que suficiente para cumplir con ese deber y con ese derecho. La democracia colombiana está funcionando. La democracia colombiana se está fortaleciendo cada vez más. Como decía Winston Churchill, la democracia tiene todo tipo de defectos. Por eso hay que tratar de mejorarla todos los días, fortalecerla todos los días. Já alguns eleitores ficaram surpresos com o comparecimento da população às urnas, mesmo com uma abstenção chegando a 47%. E bueno, expectantes a que no nos toque vivir como está viviendo Venezuela ahora. Yo esperaba muchísima menos gente. Las elecciones pasadas, o sea, creo que esta es la elección que más participación ha tenido, entonces muy agitada, pero pues me alegro mucho de que el país finalmente está tomando responsabilidad por la democracia, ¿no? Es un compromiso de todos y se está viendo. Essas foram as primeiras eleições desde o acordo de paz selado em 2016 com as Farc, um conflito armado que já matou mais de 220 mil pessoas nas últimas 5 décadas. A votação foi tranquila e contou com a trégua do Exército de Libertação Nacional, ELN, que segue o caminho das Farc e está em negociações com o governo. Iván Duque defende a revisão do acordo de paz por considerá-lo generoso demais com os guerrilheiros. O novo presidente da Colômbia toma posse no dia 7 de agosto. E para informar o ouvinte, o internauta da Jovem Pan, nesse momento a Colômbia já está em campo junto com o Japão. Nesse momento os hinos nacionais sendo tocados, a Colômbia que estreia na Copa do Mundo. E lembrando que na última Copa a Colômbia foi eliminada pelo Brasil e naquele lance célebre o Neymar ficou contundido e acabou saindo da Copa. Aqui estamos ouvindo um trecho do hino da Colômbia, os colombianos cantando na expectativa da estreia. Agora, professor Vila, sem pedir o palpite do jogo, mas o palpite sobre a eleição da Colômbia. Eu acho que é um grande progresso para a Colômbia, que passou por uma longuíssima guerra civil desde o final dos anos 50, né? Se a gente for lembrar, né? Todos os episódios da Colômbia, a criação dos grupos guerrilheiros, o longo período em que o Estado não tinha autoridade sobre o conjunto do território. Então, nesse sentido, foi um grande avanço o processo de paz, né, tem de lembrar, e foi uma coisa ousada do presidente Juan Manuel Santos. O processo eleitoral relativamente tranquilo frente a um país tão conturbado, e nós citamos até aqui outro dia, como isso aparece na literatura do maior escritor colombiano, Prêmio Nobel de Literatura, no Gabriel García Márquez. Basta vocês lerem isso em 100 Anos de Solidão, ou Ninguém Escreve ao Coronel, tal, para ver essas tensões que marcaram a história da Colômbia, especialmente na metade do século XIX até esse acordo de paz. Então isso foi extremamente importante, foi um processo limpo, não há acusação de fraude, participaram livremente os partidos políticos, isso tem de ser louvado. Agora, é um resultado exclusivamente da Colômbia. Nós temos uma mania no Brasil de querer pegar um resultado de um país e trazer para o Brasil, e políticos brasileiros comentarem o que ocorreu na Colômbia. A direita venceu, no Brasil vai vencer a direita, ou se fosse a esquerda. Isso é uma enorme bobagem, precisa conhecer a Colômbia. E mais importante que a eleição colombiana é agora, mês de julho, dia 1º, eleição no México. Essa eleição é fundamental e vai ganhar a esquerda, o López Obrador. Eu ontem, inclusive, comentei isso na entrevista com o pré-candidato Ciro Gomes. Essa é a questão central que vai ter um efeito econômico daqueles, aguardem.